É papel do Ministério Público Federal trabalhar em defesa do meio ambiente. Em todo o país, procuradores da República enviaram recomendações a órgãos públicos e empresas privadas, além de proporem ações na Justiça e cobrarem medidas de preservação. A preocupação ambiental exige das instituições como o Ministério Público Federal um constante estado de alerta. No interior da Bahia, em Caetité, a suspeita de que a água foi contaminada por urânio extraído por uma empresa levou o Ministério Público Federal a realizar uma audiência pública. Ficou acertado que uma auditoria independente irá avaliar os impactos das atividades desenvolvidas pela empresa. O Ministério Público Federal acredita que poderá, vez por todas, por fim a estimar de incertezas que envolve o programa nuclear brasileiro, pelo menos aqui na região de Caetité, na Bahia. Preocupação com a água e com o ar. Em São Paulo, o Ministério Público Federal conduziu um acordo que envolveu a Petrobras, montadoras de veículos e órgãos ambientais que prevê a adoção de um tipo de diesel que é 10 vezes menos poluente que o atual. A adoção começa a partir de janeiro de 2009 em São Paulo e no Rio de Janeiro e seguirá um calendário para outras regiões do país. O grande problema do combustível é a presença do enxofre, que causa danos à saúde. Problemas respiratórios e cardiovasculares na população em geral, sendo os mais suscetíveis crianças e idosos, né? O acordo prevê também que dentro de alguns anos um diesel ainda mais limpo será disponibilizado. Campanhas de revisão nos ônibus e caminhões, campanhas educativas e tudo isso contribuirá de alguma forma com a resolução da com a redução da poluição no ar. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável a uma ação proposta pela Presidência da República ao Supremo Tribunal Federal. A ação pede que a Justiça reconheça as medidas adotadas pelo governo contra a importação de pneus usados. Na visão do Ministério Público Federal, a argumentação procede porque a entrada desses produtos no Brasil significa riscos à saúde e ao meio ambiente. Diversas ações têm como objetivo proteger a vida de milhares de espécies animais que habitam o país. A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Federal, desmantelou em 2008 uma quadrilha que exportava artesanato indígena como forma de enviar para fora do país partes de animais silvestres brasileiros. Uma mercadoria valiosa no exterior. O grupo incluía receptadores na Flórida, Estados Unidos. No Brasil, foram presas pessoas em vários estados, como Amazonas, Amapá, Rondônia e Pará. E vamos solicitar à Polícia Federal que não esmoreça e que mantenha sempre uma fiscalização constante sobre esse tipo de artesanato para que isso não volte a acontecer. No Pará, o flagrante de uma atrocidade. As imagens são da matança de golfinhos, ou botos, como são conhecidos na Amazônia. A falta de fiscalização e de conscientização entre pescadores coloca em risco um animal característico da região. O Ministério Público Federal defende um controle maior da atividade pesqueira. Era preciso, então, se ter alguma medida mais drástica, além da parte criminal. E a medida mais drástica seria, a nosso ver, a apreensão desses barcos imediatamente. Defender a vida é defender o verde. Patrimônio dos brasileiros, a Mata Atlântica já perdeu cerca de 90% da floresta original. O problema é que, se medidas não forem tomadas, 75% do que restou da mata poderá desaparecer. No Paraná, o Ministério Público Federal, em Francisco Beltrão, propôs ação para que o município faça um mapeamento da região. O objetivo é aumentar o controle da expansão imobiliária numa área que abrange 27 municípios. Nunca houve um monitoramento e um mapeamento. A reserva legal é respeitada de forma muito restrita, ou seja, em alguns municípios totalmente desrespeitada. Na Bahia, a Justiça condenou uma empresa de celulose a pagar a indenização de 20 milhões de reais por danos à Mata Atlântica. Os recursos serão destinados ao Fundo de Direito Difuso, mantido pela União para a recuperação de áreas que sofreram danos ambientais. A sentença determina ainda que a empresa remova os eucaliptos e recomponha a vegetação nativa. Todos os processos de licença ambiental serão conduzidos pelo IBAMA. A preocupação é grande também com o futuro da Amazônia. No Congresso, procuradores da República que atuam na região encaminharam uma proposta com sugestões para a reforma tributária. A ideia é dar incentivo a empresários que respeitam o meio ambiente.
Não é aumentar nem diminuir a carga tributária, é rearranjar o sistema tributário, né? E qual é a finalidade? A finalidade é estimular o agente econômico, assim como o agente público, a ter uma conduta correta do ponto de vista ambiental. A ameaça vem também de construções irregulares, como ocorre em Cáceres, no Mato Grosso. O avanço desordenado coloca em risco a qualidade da água do rio Paraguai, que banha a cidade. O tema foi colocado em debate em uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal. Cáceres precisa se adequar à legislação ambiental. A população é uma aliada importante. Quanto maior a conscientização, melhor é o resultado dessa luta. Elaborar cartilhas e fazer novas audiências públicas. Quer dizer, a população muitas vezes não sabe o que está fazendo, não sabe a extensão do dano que ela causa ao construir uma casa na beira do rio. Quanto mais você aplicar sanção, quanto mais você usar medidas que causem dano para a comunidade vai reagir de maneira negativa. Então, na medida do possível, nós vamos usar instrumentos consensuais. No Rio de Janeiro, o Centro de Treinamento do Vasco da Gama, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está cercado de irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, a doação feita pela União ao clube não seguiu os procedimentos corretos. Os problemas não se limitam à doação do imóvel. O centro de treinamento está sendo construído numa área de mangues, sem licença ambiental. O Ministério Público Federal propôs uma ação na Justiça, onde é pedida a interrupção das obras. Ainda no estado do Rio de Janeiro, o Rio Paraíba do Sul resiste à ocupação desordenada e ao crescimento das cidades. Apesar da importância, em Volta Redonda, cidade a 120 quilômetros da capital, o Rio se tornou alvo de mais um ataque indiscriminado. A prefeitura deu início à construção de uma ciclovia às margens do rio. Como não tinha licença ambiental nem autorização para ocupar uma área que pertence à União, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para suspender as obras, o que aconteceu por meio de uma liminar. O passo seguinte foi buscar um entendimento. E ele saiu com um termo de ajustamento de conduta em que a prefeitura se comprometeu a solicitar as licenças e a se submeter às regras ambientais. Agora o Ministério Público Federal está fiscalizando o cumprimento efetivo desse termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público Federal tem uma preocupação em preservar o Rio Paraíba do Sul para as próximas gerações e manter e tentar recuperar aí o Rio Paraíba do Sul. Em Sergipe, o Ministério Público Federal teve uma forte atuação na proteção de áreas públicas de preservação. Na zona sul de Aracaju, bares foram demolidos por ocuparem de forma irregular uma faixa do litoral. Os proprietários não tinham licença ambiental e as construções foram erguidas em terrenos que pertencem à União. Além disso, os comerciantes não cumpriram um acordo firmado 4 anos antes, que previa a permanência dos bares com a implantação de um projeto de urbanização no local. Pelo fato de ser uma área de preservação permanente, ele não teria autorização para ocupar essa área, mesmo que estivesse pagando. Ainda no litoral da capital de Sergipe, uma força-tarefa organizada pelo Ministério Público Federal fiscalizou de perto a ocupação irregular provocada pela especulação imobiliária. Foram constatadas diversas irregularidades. Mesmo os antigos, se eles não estão em áreas consolidadas, se na época eles não tinham nenhuma licença ambiental para construir, o IBAMA irá notificar para que eles saiam do local. Não saindo, o Ministério Público Federal irá mover as ações cabíveis. A maioria das construções é de alto padrão. A ideia é remover o que está irregular. A gente está buscando verificar o que é que se tem hoje e o que é que a gente pode impedir de avanço para poder preservar e conservar as áreas que ainda podem ser conservadas. Como uma forte aliada das instituições que protegem o patrimônio público, a natureza parece fazer a sua parte. Com o avanço das marés, algumas residências correm o risco de vir abaixo. Muitas dessas casas aqui que a gente está olhando, elas daqui uns 5, 10 anos, elas não estarão mais aqui porque o mar vai tomá-lo, vai recuperar o seu local. O brasileiro ainda não tem essa consciência ambiental. Então, só com a fiscalização presente é que nós vamos conseguir preservar o meio ambiente sergipano.
A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. E a gente fica por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá!